Apocalipse 19, tema da minha mensagem essa noite é o casamento de Cristo. O velório, o funeral da Babilônia e o casamento de Cristo. Verso 1, Apocalipse 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9, então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Até aí, não feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, cônscios da Sua grandeza, majestade, poder, domínio, glória, força, formosura, beleza, magnificência, magnitude, imensidão, eternidade, onipotência, onisciência, transcendência, retidão, cônscios também da nossa pequenez, miserabilidade, insignificância, imprestabilidade, cônscios, Senhor, da nossa inutilidade e urgente dependência de graça, misericórdia, amor, paciência, bondade, longanimidade. Senhor, quando é que mostrarás o seu grande poder à sua igreja? Quando é que os feitos do passado se repetirão nesse tempo frio, escuro, morto? Quando é que os corações dos homens se tremerão e se derreterão diante da sua gloriosa presença? Ó Deus, ansiamos por esse dia. A despeito dos nossos pecados e fraquezas, tem compaixão de nós. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si. E nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Está ouvindo a microfonia aqui, João? Queridos, vamos então para a palavra de Deus. Voltamos aqui com a série de exposições em Apocalipse. Depois de um intervalo que nós tivemos, nós então retornamos. Hoje é a mensagem de número 24. E o tema da minha mensagem é o funeral da Babilônia e o casamento de Cristo. Nós estamos caminhando para o final do livro de Apocalipse. Você sabe disso. Já exploramos praticamente 6 ciclos, 6 sessões das 7 que o livro está dividido. Foram 6 sessões repletas
de grandiosíssimas revelações sobre Cristo e o fim dos tempos. O livro de Apocalipse é dividido assim, seus 22 capítulos são divididos em 6 sessões, 6 ciclos, que trazem grandiosíssimas revelações sobre Cristo e o fim dos tempos. Nós estamos na penúltima sessão, e nessa penúltima sessão acontece a queda dos inimigos de Cristo, a queda dos inimigos de Cristo. E o primeiro desses inimigos a cair é a grande Babilônia. No capítulo 17, nós vimos a sua ascensão, nós vimos seu aparecimento, sua glória. Ela se apresenta no capítulo 17 como uma grande prostituta, que sobe debaixo das ordens do dragão, Satanás, corrompe toda a terra, faz com que toda a terra, todos os povos, etnias, se prostituam, se deitem com ela. No capítulo 18, nós assistimos a sua ruína, a sua queda e a sua total e completa destruição. Foi exatamente isso que nós vimos na última mensagem, a queda da grande meretriz, da grande Babilônia. Agora hoje, nós entraremos no capítulo 19. Do que trata o capítulo 19? No que consiste o capítulo 19? Nós vamos fazer apenas metade do capítulo, a primeira metade, dos versos 1 ao 10. E dos versos 1 ao 10, o capítulo trata da celebração celeste. Está acontecendo uma festividade no céu. Um coro com um número jamais visto se junta para celebrar, para cantar, para entoar hinos. É isso que trata o capítulo 19, a celebração celeste, a sua primeira metade. E essa celebração está ocorrendo nos céus, ela ocorre nos céus por 2 razões. O céu está festejando. Primeira razão, pelo funeral da Babilônia. E a segunda razão porque o céu festeja é porque finalmente chegou o casamento do Cordeiro, do Filho de Deus, as bodas do Cordeiro. E essa celebração celeste vem em forma de um coro de várias aleluias, de aleluias até então jamais vistas, não vistas no Novo Testamento. E assim então daremos início à exposição. Vamos ao texto e vamos começar com o funeral da grande meretriz, da Babilônia. Apocalipse 19, verso 1 e 2. Depois dessas coisas ouvi no céu uma, como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Presta atenção, olhe para mim. Depois da queda da Babilônia, no capítulo 18, depois que ela é julgada, condenada, destruída, está em chamas, aqui na terra, João agora no 19 volta sua atenção para os céus. E ele nota que está havendo uma celebração, uma festividade descomunal, sem igual nos céus. E ele ouve um coro de aleluias, que até então ele não tinha ouvido. Quem é que está cantando? Quem é que faz parte desse coro? O verso 1 diz que é numerosa multidão. Alguns historiadores vão dizer que são miríades e miríades e miríades de anjos. São centenas de dezenas de milhares de milhões de anjos. Porque os redimidos vão aparecer na figura dos 24 anciões depois. Mas outros estudiosos dizem que são miríades de anjos, mas também são todos os santos de todas as épocas, todos os salvos desde Adão,
todos os redimidos, junto com multidões de anjos, eles é quem estão celebrando e são eles quem fazem parte do coro de aleluias. Agora, por que eles estão cantando? O que é que eles estão celebrando? Qual é o motivo da festa? Resposta: um funeral. Eles estão celebrando a morte de alguém. Eles estão em um velório, cantando, festejando. Isso contrasta com os funerais aqui da terra. Porque quando alguém morre, ninguém celebra. É motivo de tristeza. Aqui não. A igreja, os anjos, o céu, nesse funeral está cantando, está celebrando. Mas quem é que morreu? Quem está sendo velado? Um dos maiores inimigos do Cordeiro, um dos maiores inimigos de Deus e um dos maiores inimigos da noiva da igreja, a grande Babilônia. Ela está morta, ela está sendo velada, e a igreja e o céu está comemorando o seu funeral. Esse coro que João vê começa celebrando a queda da grande Babilônia. Todos os santos, juntamente com a multidão de anjos, festejam a sua destruição. Finalmente ela está morta. Ela está morta. Ela morreu. No capítulo 18, que narra com detalhes a sua ruína, já havia sido ordenado a celebração da sua queda. Apocalipse 18, verso 20, diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Um anjo toma a palavra e diz: cantem, festejem, regozijem, jubilem. O quê? A queda, a destruição, a morte, o velório da grande Babilônia, da prostituta, da meretriz. Quem não esteve aqui nas outras pregações, quem é a grande Babilônia? É o sistema mundano de prazer e sensualidade, iniquidade, pecado. É a luxúria desse mundo, a sensualidade, a opulência, a ostentação, o mundanismo. Finalmente é derrotado. Notem agora, vejam só, estão no velório, e esse é o motivo da festa. Que um dos grandes inimigos de Deus caiu. Um dos grandes inimigos da igreja caiu, morreu, está sendo velado. Notem que a glória da Babilônia também caiu com ela. Ela arrogava para si ser poderosa, pomposa. Ela arrogava ter poder e glória, mas agora está ruindo. Veja novamente o verso 1. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus e não da Babilônia. Esse mundo sempre se orgulhou de ter o poder. Esse mundo sempre se orgulhou de ter a glória. Esse mundo sempre ostentou sua beleza, riqueza, poder, glória. E esse mundo, a Babilônia, achava que isso pertencia a ela, pertencia a eles. Olha só em Apocalipse 17, vou falar baixo para, não quero nenhuma referência, vocês deixem de colocar, por favor. Apocalipse 17, verso 4, a Babilônia mostra a sua glória. Achava-se uma mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola. Ela achava que a glória era dela. Mas não. O verso 1 diz que a glória, que o poder é todo de Deus.
pertence a Deus e a mais ninguém. A Babilônia agora caiu, faliu, para sempre ruiu. Foi derrotada, aniquilada. Parafraseando o que o texto quer dizer, eu escrevi que a multidão está cantando exatamente isso. Pensava que eras tu, ó Babilônia, grande meretriz que detinha o poder e grande glória, pois estavas enganada. Do Senhor são o poder, a glória e a salvação para sempre. Do Senhor. Babilônia agora está sendo humilhada. Isso aqui traz a nós uma lição, ou a vocês. Isso aqui é uma demonstração que esse mundo, seu sistema, seus valores, seus prazeres, sua opulência, sua ostentação, sua riqueza, vai passar. Passará. É o que está em 1 João 2, capítulo 2, verso 17. Porque a concupiscência desse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é uma demonstração. Vocês que me ouvem pela internet, vocês que estão aqui, que estão ainda encantados com a meretriz, com a prostituta, estão enamorados dela, tudo isso vai passar. Músculos rígidos de vocês, jovens garotos, daqui uns anos não serão mais do que pelancas. Daqui um dia seu neto terá que ir dar banho em você. Jovens belas, daqui um dia você será tão feia que nem os seus próprios filhos te acharão bela. Isso tudo vai passar. A ferrugem vai comer as Ferraris, os Lamborghinis. As traças comerão as sedas e os tecidos mais caros. As tragédias naturais levarão e varrerão tudo que o homem construiu, tudo que o homem acumulou nessa terra. Por isso Jesus diz: não ajuntai tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, a traça come e o ladrão rouba e escava, mas ajuntai tesouros no céu. Por quê? Porque a Babilônia vai ser morta, vai passar, vai acabar. O texto aqui não só mostra a fugacidade dessa vida, mas mostra também que o mal não ficará sem julgamento, que a iniquidade, a perversão não ficará impune. Veja o verso 2, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos servos. A Babilônia foi julgada pelo seu duplo crime. Primeiro, por ter corrompido a terra, é o que o texto diz, corrompeu a terra com a sua prostituição. Ela será julgada por ter deitado com seus clientes, por ter ido para a cama com reis, povos e reinos, por ter feito uma clientela vasta e manchado, corrompido, seduzido e levado ao pecado. Ela será julgada primeiro por isso. E segundo, pelo sangue dos santos, o texto diz, e vingou das suas mãos o sangue dos santos. Quem são esses? Os que se recusaram a deitar com ela. Os santos que a rejeitaram, a resistiram, e não foram seduzidos por ela. E ela não aceita aquele que não se deita com ela. Aquele que não se deita com ela, ela persegue, hostiliza, maltrata, martiriza. E por causa disso ela está sendo julgada. Simon Kistemaker, comentando esse texto, diz: a grande prostituta que corrompeu a boa criação de Deus deve ser levada agora a júri, a justiça, e ser julgada diante do trono do juiz de toda a terra. Queridos irmãos, preste atenção.
pode até parecer que é tardio, a justiça pode até demorar, mas a justiça de Deus não falhará. Isso mostra que o pecado não ficará impune. Pode parecer que Deus tarda em vir, tarda em julgar, tarda em punir, mas um dia Ele virá e, como Jesus diz, não restará pedra sobre pedra. Aqui temos duas lições. Primeira, Hebreus diz, toda transgressão recebeu o justo castigo. Não existe pecado que não seja punido. Ou será punido em Cristo, ou será punido em você. Segundo, isso mostra que o pecado não compensa. A Babilônia, ela ostentou e quando pôde com a sua púrpura, suas pérolas, suas joias, mas um dia ela foi depenada, desnudada, ficou nua, morta, falida, está lá numa cela, toda borrada, feia, está ali em fase terminal, em coma, até que a sua morte e o seu óbito chegou. O pecado não compensa, não vale a pena. O seu início pode ser doce, mas o seu final é amargo. O texto vai mais longe. O texto mostra que a condenação de Babilônia é eterna. Veja o verso 3. Segunda vez disseram, olha só mais um aleluia. Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Vejam, os santos estão festejando isso aqui. Os santos estão fazendo uma festa nos céus por causa do óbito e do velório dela. E agora eles continuam festejar, não só por causa do julgamento, mas do grau do julgamento. A condenação dela, o julgamento dela é eterno. Temos no velório aqui da meretriz um outro aleluia. E agora esse aleluia é pela sua condenação eterna. No capítulo 19, Babilônia não existe mais. Tudo que resta da grande meretriz é sua fumaça que está subindo aos céus. Ela está em ruínas. Mas esse julgamento, diz João, vai mais longe ainda. Ele transcende o fogo da terra, transcende as ruínas de pedra. Pois o texto diz, e a sua fumaça, verso 3, sobe pelos séculos dos séculos. Escute! O termo séculos dos séculos aponta para uma penalidade eterna. Século dos séculos é um termo para se referir àquilo que é eterno. Então, o termo aponta para uma penalidade eterna, significando que a Babilônia será lançada no lago que arde como enxofre, o lago de fogo. Babilônia será condenada ao inferno, porque todos os crimes cometidos contra um Deus eterno terão penalidades eternas. E foi isso que a Babilônia fez. Essa fumaça que João está vendo, é a fumaça do tormento eterno. Esse mundo sem Deus será lançado no inferno. João já havia citado o castigo eterno na forma de fumaça. Em Apocalipse 14, 11, ele diz, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Está falando do mesmo tormento, da mesma fumaça, que ele está falando no capítulo 19. E João tira essa imagem da onde? Ele empresta essa imagem da maldição que Deus pronunciou sobre Edom, em Isaías 34, verso 9. Veja só, a maldição sobre Edom. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, material inflamável. E o seu pó é enxofre, componente químico do ácido que traz ardume. E a sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará, mas subirá para sempre a sua fumaça.
são termos para se referir à condenação eterna. Ela será lançada no inferno. E com ela, todos os seus amantes que deitaram e continuam se deitando com ela, que se apegaram a ela de tal ponto que não conseguiram se divorciar dela. Mas esse termo ainda vai mais longe. Quando diz, sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, isso simboliza um julgamento irreversível. É como o julgamento do capítulo 18, verso 1, que a Babilônia terá uma corda amarrada no pescoço com uma pedra de moinho e lançada no mar. É um julgamento irreversível. Não há mais corte de apelo aqui. A sentença já está dada. Game over. Finish. Acabou. Por isso, os santos estão se regozijando. E usando o termo jamais usado no Novo Testamento. Aleluia! Mas por que eles estão regozijando dessa forma e usando o aleluia? Pois agora, finalmente, suas orações estão sendo respondidas. Que orações? Lá do capítulo 6 que fizemos, lembra? Apocalipse 6, verso 10. Os santos estão dizendo assim, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, até quando? Não vingas. Agora eles estão festejando, por quê? Foram vingados. O Senhor vingou a sua igreja, porque um dos crimes da meretriz era o martírio dos santos, perseguir os santos, matar os santos, e agora eles estão festejando, porque eles foram vingados, e a grande meretriz foi punida. Por isso estão nesse coro fantástico. Agora nós veremos que a glória, pela morte da Babilônia, não vai para a igreja, não é da igreja. A glória do julgamento da Babilônia, da morte da meretriz, a glória que fez os remidos do céu cantarem, pertence a Deus. Vamos ver o verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram e adoraram, e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores a nosso Deus, todos seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. João então agora vê, eu não sei se parte daquela primeira multidão, porque quando ele vê a multidão, agora no verso 4 ele vê parte do que estava lá, ou ele vê algo que vai se unir àquela multidão. A primeira era só de miríades de anjos, agora ele vê 24 anciãos e 4 seres viventes, que estão diante do trono, adorando a Deus. Os 24 anciãos, eu já disse, a totalidade dos salvos, é a soma de 12 com 12, 12 patriarcas, 12 tribos do Antigo Testamento e 12 apóstolos, é a igreja do Antigo com a igreja do Novo, unindo-se agora, todos os salvos, de Adão até o último que for salvo em 2049, até quando o mundo durar, eles estão lá, todos os salvos, 24 anciãos, os anjos e toda a criação, representado pelos 4 seres viventes, agora eles se curvam diante de Deus e o adoram. Notem que algo tremendo em Apocalipse, todas as vezes que o trono de Deus é mencionado em Apocalipse, todos os que estão presentes se prostram,
Nunca o trono de Deus é apresentado com alguém lá de pé. Eles sempre diante do trono se prostram. Por quê? 2 razões. A primeira é por causa da dignidade de quem está sentado. Não é só poder, não é só glória, não é só majestade, sabedoria, onipotência. É dignidade. A dignidade daquele que está lá é tão elevada, tão grandiosa, que a indignidade daqueles que estão presentes não permitem eles ficarem de pé. Eles têm que se curvar. Ou se curvam, ou têm as rótulas dos joelhos quebrados. E se curvam. Segundo, porque toda a criação está diante do trono e se curva e adora. Por causa do verso 1. Você lembra que eu citei que a Babilônia arrogava para si poder e glória? E que poder e glória era Deus que tinha. Mas no verso 1 não diz que Deus só tinha poder e glória. Cita um terceiro atributo: salvação, glória e poder. Por que os anjos todos se prostram? Porque quem livrou os 24 anciãos, quem livrou a igreja da Babilônia, quem impediu que a igreja se deitasse com ela, foi Deus. Através do seu Filho, a Babilônia não poderia tocar em nenhum daqueles que Cristo redimiu, dos quais Cristo verteu o seu sangue. O que é isso? A salvação. Aqueles a quem o Senhor salvou, jamais poderiam ser clientes da Babilônia, foram salvos da Babilônia, não se mancharam com a prostituta, porque foram escolhidos, separados, guardados e remidos, pela salvação de Deus, que está em Cristo. Por isso a glória dele. Nós não nos deitamos com ela, não é porque somos melhores. Ela não nos prostituiu, não é porque éramos bons. É porque o Senhor nos guardou dela. O Senhor nos tirou das garras dela. O Senhor nos redimiu dela. Aliás, já tínhamos deitado com ela. Éramos clientes dela. Mas o Senhor nos tomou dela. Nos tirou das mãos dela. Nos salvou dela e da condenação que ela levava consigo. Agora toda a criação reunida também louva. Toda a criação reunida também louva com um potente amém e aleluia. Louvam o quê? Novamente a queda da grande Babilônia. Então, João nota que uma voz agora sai do trono. Porque verso 5 diz: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos seus servos que temeis, os pequenos e grandes. João nota que vem uma voz do trono. Essa voz não é de Deus, porque ele está dizendo: dai louvores ao nosso Deus. Deus não pode chamar Deus de nosso Deus. Provavelmente é um querubim que está próximo ao trono. E essa voz convoca os santos. Porque diz aqui: dai louvores nosso Deus, todos seus servos que temei, os pequenos e os grandes. Mas já não estão todos no céu louvando, dizendo aleluia, aleluia? Não, agora a voz convoca todos os santos que ainda estão na terra, para se ajuntar à adoração que já ocorre nos céus. Ele convoca todos para adoração, desde o menor dos anjos até o maior dos santos. Venham e comemorem a ruína da grande Babilônia, da grande meretriz. Comemorem. Mas talvez você esteja pensando: pastor, eu acho que é muita festa para um velório. Não convém, nem no velório dos piores pessoas. Eu não acredito que nem no velório de Adolf Hitler, que foi um dos homens mais perversos, unindo-se aí a Nabucodonosor e tantos outros, era necessário tamanha coisa. Mas por que isso? Por que
a morte da Babilônia, o velório dela, seria motivo de tamanha festa. Preste atenção. Porque agora, chegou a hora de Deus estabelecer o seu reino plenamente na terra. Chegou a hora de Cristo tomar a sua noiva para o casamento. Entretanto, enquanto Babilônia existir, o reino de Deus não pode ser estabelecido, nem o casamento ser feito, porque a sua influência corrompia toda a terra. Portanto, a sua morte abre caminho para o reino de Deus vir, se manifestar em forma plena, e o casamento do seu filho se consumar. Por isso festejam, mesmo estando em funeral. A morte da Babilônia inaugura o reino de Deus, que é vindo, e agora plenamente. Por isso estão festejando. Não tinha como Cristo casar com a sua noiva, se a prostituta não fosse retirada. Esse é um momento tão especial, que preste atenção, esse é um momento tão especial, que é a primeira e única vez que o termo aleluia aparece no Novo Testamento. O termo aleluia quer dizer louvor ao Senhor, louvado seja Deus. Esse termo aparece várias vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é a única vez que o termo aleluia aparece, e é só nesse capítulo, e ele aparece 4 vezes. E para que ele aparece? Para celebrar a morte da Babilônia e o casamento do Cordeiro. E por que aparece? Porque esse é um dos maiores motivos do louvor. Por isso eles estão dizendo, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, o reino dele é vindo, e as bodas do Cordeiro acontecerão. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, aleluia, o reino é vindo, aleluia, Deus julgou seus inimigos, aleluia, a união de Cristo com a igreja, o casamento vai finalmente acontecer. Por isso, aleluia. É também um contraste, porque no capítulo 18, enquanto a Babilônia cai, os moradores da terra dizem, ai, ai da Babilônia, eles lamentam. E aqui a igreja diz, aleluia, aleluia, as bodas chegaram. Qual lado você quer estar? Nos ais, com a Babilônia, lamentando sua morte? Ou nos aleluias, com Cristo nos céus para sempre? E é isso que veremos agora, o casamento de Cristo, ok? Depois de celebrar o funeral, agora o céu vai celebrar o casamento de Cristo com a igreja. Vimos tanto nesse capítulo como nos capítulos anteriores, a corrupção, a destruição e a ruína da meretriz. Agora João mostra a noiva de Cristo exaltada, em contraste com a noiva de Satanás, destruída. O texto aqui mostra um grande contraste, existem 2 igrejas e 2 mulheres, enquanto uma está sendo velada, enquanto uma está morta, e terminou a vida sozinha, a outra mulher está viva, é vitoriosa, está prestes a se casar. Uma é a noiva de Satanás, a noiva do diabo, a outra é a noiva de Cristo. João começa com uma voz, verso 6, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, mais um aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. João ouve, ele começa o capítulo 19 ouvindo um coro no céu que está festejando a morte da Babilônia. Agora João ouve mais uma vez esse coro,
E esse coro parece anunciar algo grandioso, um fato maravilhoso. E o texto diz que esse canto é tão alto, é tão estrondoso, é tão estrepitoso, que ele compara esse canto à voz de muitas águas, a trovões, de modo que esse canto pode ser ouvido em todo o universo. O que será isso? Agora os céus vão celebrar a chegada do reino de Deus. Veja só, verso 6, ouvi uma voz de multidão, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. No grego tem uma tradução que fica melhor, em vez de reina o Senhor nosso Deus, a tradução melhor é assim, ó, o Senhor nosso Deus agora passou a reinar. Agora que a Babilônia saiu do caminho, o reino de Deus, presta atenção, não foi ainda completamente estabelecido, é o que os teólogos chamam de já e ainda não. Cristo já reina, a igreja já reina, mas ainda não completamente. Já reina aqui na terra, mas ainda não nos céus. Cristo tem que voltar primeiro, o diabo ser acorrentado. Entretanto, aqui João está narrando antecipadamente esse acontecimento. Com a queda da Babilônia, o caminho foi aberto para o estabelecimento do reino de Deus, e é isso que João está vendo, e é isso que os céus estão comemorando. Antes que o governo divino reinasse, seus adversários teriam que cair, e a vitória sobre a Babilônia, é o início do governo de Deus, que agora começou a reinar. Agora, após a queda da Babilônia, começou a reinar. Portanto, o texto que diz, reina o Senhor nosso Deus, pode ser dito assim, o Senhor nosso Deus começou finalmente a reinar. Por isso, os céus estão festejando. Por isso, a terra e os céus agora são do Senhor, o seu Cristo. Nós vamos ver isso um dia, irmãos. Um dia todo esse mal vai ser extirpado daqui. Chega de morte, crime, corrupção, mentira. Chega! Tudo isso vai ser tirado, varrido, condenado, julgado. E dará lugar à justiça, à verdade, à vida, à paz e o amor. Este é o reino de Deus. Por isso os céus estão em festa. Os inimigos estão caindo um a um. E o caminho para o reino ser estabelecido, aberto. Agora João vê o outro motivo para celebrar, o casamento do Cordeiro. Primeiro eles estão cantando pelo reino que é chegado, agora o casamento, verso 7, alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou. João vê agora, que aquela mesma voz anuncia, que péssimo, né? Vou continuar pregando mesmo. Pois eu vou pedir para o Gabriel fazer ali a marcha nupcial. O anjo anuncia o casamento. Quanto tempo vocês ficaram esperando o casamento da Naila com o Fernando? Quanto tempo vocês ficaram esperando o casamento do Luquinha da Bahia? Quando parecia que nunca ia acontecer. E quando a gente viu, uau! Agora imagine este aqui. Quem disse que Cristo não tem uma mulher? Quem disse que Cristo vai ficar solteiro a vida inteira? Cristo também vai casar. Cristo também vai casar. Isso aqui é o fato mais extraordinário da história. O casamento do Messias, do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade. O casamento de Jesus Cristo. E o anjo anuncia em alta voz. Alegremos-nos, exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Veja só, eu disse que o reino é chegado no verso 6. Agora, o primeiro ato do rei é redimir por completo a sua igreja, a sua noiva, na figura do casamento. O casamento aqui não é real, você não vai ver Jesus de terno lá, só faltava, né? Gravata de seda fatamano italiana.
E a noiva, nós lá tudo de grinaldinha. É uma figura simbólica para se referir à união mística. O casamento é a união de Cristo e a sua igreja, nos ares, nos céus, para habitar por toda a eternidade lá. E o anjo diz que finalmente chegou às bodas do Cordeiro. Agora, para nós entendermos esse casamento, temos que entender como era o casamento no contexto hebraico, o casamento do tempo de Jesus. O casamento, na época de Jesus, ele tinha 4 fases. A primeira fase era o noivado. O noivado não era como os nossos aqui, uma coisa assim, fica noivo, mas pode se fazer. O noivado ali, já assumia-se um contrato, era quase um casamento. E não podia ser desfeito. É igual Jesus, José e Maria, eram noivos, não eram casados. Mas para ele largar dela, ele tinha que pedir o divórcio, porque o noivado já era como um casamento. Então começa o noivado. E depois tem a segunda fase, a fase da espera. Durante esse período que os dois estão noivos, é a hora do noivo se preparar e arrumar recursos para pagar um dote, um valor em ouro ou prata para o pai da noiva, para tomar a noiva dele. Feito isso, paga o dote, o casamento já pode ser consumado. Então entra na terceira fase do casamento judaico, o cortejo. O noivo, junto com os seus amigos, fazem um cortejo, uma romaria, até a casa da noiva, com seus amigos, cantando, louvando, tocando instrumentos. Agora a quarta fase do casamento, eles chegam até a casa da noiva, tomam a noiva, levam a noiva da casa dos pais para a casa do noivo, e acontece a quarta fase do casamento judaico, a festa, a celebração. Então acontece as bodas e o casamento. É o que Cristo vai fazer conosco. A palavra de Deus revela que Deus, o Pai, separou uma mulher para o seu filho, Cristo. Separou uma noiva, separou um povo, é a sua igreja. Mas para Jesus ter essa noiva, ele tinha que pagar um dote para o Pai, Deus. E esse dote era o valor do seu sangue. Ele morreu na cruz para pagar o dote e comprar para si a sua noiva. É o que aconteceu agora. O noivo está arrumando recursos para pagar o dote. Jesus já pagou. Estamos agora no intervalo. Enquanto isso aconteceu na primeira vinda. Agora que o dote foi pago, a noiva está se arrumando. Nós, de glória em glória, todos nós com cara descoberta, refletindo como esperar a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, e as coisas que não se veem são eternas. Estamos aqui nesse momento, noivos dele, mas já com compromisso, ele já pagou o dote, e nós estamos nos preparando para encontrar com o noivo. Quando? Quando ele vier para o cortejo, na sua segunda vinda, ele virá com seus anjos do céu, os amigos, com voz de trombeta, com clangor de trombeta, rumo até a casa da noiva, aqui, esse mundo, para nos tirar daqui com ele, o arrebatamento, para que aconteça nos ares as bodas do Cordeiro, o casamento. Enquanto isso, a noiva está se arrumando. Vejamos isso. O texto diz que ela está quase pronta, já está quase pronta. Veja o verso 7, final do 7 e o 8.
cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O noivo, escute, só pode vir tomar a noiva se ela estiver pronta. E o texto diz que ela já está pronta, ou quase pronta. Final do 7 diz que ela si mesmo se ataviou. E o 8 diz, foi dado vestir linho finíssimo. Escute isso aqui. Notem que no verso 7 diz que é ela que se ataviou, é ela que se vestiu. Mas no 8 diz que foi dado a ela se vestir. Mas que contradição é essa? Vestiram ela ou ela se vestiu? É ela que se apronta, isso é verdade. É ela que se veste. Verso 7. Mas o verso 8 diz que as vestes que ela coloca não são dela. Alguém deu a ela. Ela não tinha dinheiro para comprar o vestido. Era muito caro. Alguém teve que dar a ela. O que são essas vestes? O verso 8 diz, são seus atos de justiça, é sua retidão, sua santificação. Mas, se esse vestido foi dado a ela, ela não está vestida com uma justiça própria. Foi uma justiça dada a ela, foi uma justiça imputada. Cristo vestiu sua noiva com sua própria justiça. É isso que dá a ela o direito de casar com o noivo, de subir aos céus. Ela ser vestida com a justiça. O que é isso? Ser justificada, declarada sem pecado. Porque 1 Coríntios 15 diz que a corrupção não herda a incorrupção. O que é isso? Os corruptos pecadores não podem casar, não podem entrar nos céus. Como é que entram? Só justos entram. Pois então, o Senhor providenciou as vestes da noiva, sua justiça. Enquanto Cristo não volta, estamos sendo vestidos da sua justiça. E mais que estão nus, vêm à fé, se convertem e são vestidos com a sua justiça. E agora andam em retidão, em santificação, estão se adornando, se preparando, crescendo na graça e do conhecimento, se conformando à imagem de Cristo. Ou seja, estão alisando o cabelo, colocando os saltos, os colares, as joias, estão se adornando para o casamento. Até que Cristo volte. Não é assim? Quem marcou o casamento aqui? Os casamentos recentes. Como é que é na véspera, no dia do casamento? O noivo vai se aprontar e a noiva começa a se aprontar 75 dias antes. É? Tá pronta. Tem gente aqui que não tem nem namorado, já está se aprontando já, as meninas. Mãe, vamos trocar esse dente, vai que eu não caso por causa dele, mãe. Ela se adorna. Aí o noivo está aqui, de repente ela chega e vai se encontrar com o noivo. Mas esse casamento tem uma diferença, Lucas. No casamento físico, quem prepara a noiva é a mãe dela. São as cabeleireiras, as maquiadoras, esse povo todo. Que prepara e alisa e põe aquela cinta tamanho PP para ver se estufa a barriga. E põe um salto plataforma 25 para ver se ela cresce. E ela entra toda linda e formosa. Aqui não. É o próprio noivo quem adorna a noiva, quem alisa seus cabelos, quem põe-lhe uma coroa, quem põe luvas nas suas mãos. É ele quem veste ela da sua justiça. Agora vamos encerrar. Só que João fala que tem convidados no casamento.
Nenhum casamento é feito sozinho. Vamos lá, os convidados do casamento. 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Notem que tem algo estranho aqui, a Bíblia ela é meio esquisita, tem algo estranho aqui. Ele fala da noiva, e depois dos convidados das bodas. Ué, mas quem são esses? Quem é a noiva e quem são os convidados? Então tem gente que vai casar, e tem gente que só vai assistir, não vai casar? Mas quem não casar vai para o inferno. Só quem casar. E como é que ele deixou entrar lá convidados? Que convidados que é esse que não quis casar? Quem são convidados? Quem é noiva? São as mesmas pessoas. Os convidados e a noiva. Só alguém pode ser convidado para as bodas. A noiva. Ela são os convidados. Agora preste atenção, e eu quero quase terminar com isso. O texto diz, então é a mesma pessoa. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias e às bodas. É o mesmo que, bem-aventurado aquele que se casar, aquele que participar dessa festa. Irmãos, esta é a festa que nós mais temos que desejar participar. Essa é a única grande festa que não podemos ficar de fora. O Senhor está encerrando a história da redenção com a maior festa jamais vista, a celebração mais esperada na história da humanidade, o casamento de Cristo e a sua noiva, a sua igreja. Você não pode ficar de fora. Talvez você já ficou de fora das festas feitas do Credit Card Hall em São Paulo. Talvez você nunca participou de festas do centro de convenção no AMB em São Paulo. Talvez você nunca participou, meu irmão, ouvir uma orquestra, ouvir uma orquestra sinfônica da BBC de Londres. Talvez você nunca foi convidado para participar de um show no Madison Square Garden. Você nunca esteve na Champs-Élysées, nunca esteve aos pés da Torre Eiffel, mas esse lugar você precisa estar. Essa festa você não pode faltar. As bodas, são as bodas do Cordeiro. É o casamento do qual você mesmo é a noiva. Amém? Aleluia! Fim. João, tomado por êxtase e alegria pelas visões, se prostra e adora. Verso 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou o conservo teu e dos seus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que acontece aqui? João acaba se ajoelhando diante do anjo, porque o anjo acabara de anunciar as bodas. E João, tão extasiado, se prostra diante do anjo. Mas o anjo repreende João e proíbe ele de adorá-lo. E diz, eu sou conservo teu. O que quer dizer a palavra conservo? É um indivíduo que é servo juntamente com outra pessoa. O anjo dizia, eu sou tão servo como você, João. E depois o anjo diz, quem é que nós temos que verdadeiramente adorar? Adore a Deus, adore a Cristo, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? Todo o conteúdo da Bíblia. A Bíblia é a profecia. O espírito da profecia é o quê? A Bíblia é um livro sobre Jesus. Adore a Jesus. E assim, nós encerramos a metade do capítulo 19. Festa nos céus, porque a Babilônia está morta. Ocorre o grande funeral da grande Babilônia. Festa nos céus, porque o casamento do Cordeiro é chegado junto com o reino de Deus. Eu termino dizendo, será que você foi convidado para essa festa? Você é um dos presentes? Você foi convidado? Você estará lá vestido com as vestes nupciais?
Aliás, o convite é mais do que um convite para ser espectador. Você mesmo será a noiva do Cordeiro. Esse dia está chegando. Veja as profecias, veja o mundo como está. O Senhor está voltando. Babilônia já vai começar a ser julgada. Os anjos preparando as suas trombetas. Cristo está a retornar. E é isso que vamos ver a semana que vem. A volta de Jesus. Vamos ver Ele com glória voltando, e o capítulo 19 vai dizer, e Ele agora aniquilará não só a meretriz, mas também a besta, o dragão, o falso profeta, o anticristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fecha os olhos, curva a cabeça.